Temporadas aleatórias da Fórmula 1, 1984. Ano repleto de acontecimentos históricos pro bom e pro mal. Essa temporada foi amplamente dominada pela McLaren, que num bom conjunto de carro com uma aerodinâmica muito afiada e um motor com consumo de combustível muito eficiente fabricado pela Porsche, fez com que a equipe inglesa vencesse 12 das 16 corridas naquele ano. 84, na minha opinião, tem os carros mais feios da história da Fórmula 1, com alguns modelos tendo até duas asas traseiras, como era o carro da Toleman naquela temporada. Mas a principal mudança nas regras que pegou foi a proibição do reabastecimento, que vinha se tornando perigoso nos 2 anos anteriores. Então cada carro tinha que largar com no máximo 220 litros de combustível. Só que cabia artimanhas, como por exemplo algumas equipes congelavam a gasolina antes de pôr dentro do combustível, que fazia com que as molecas ficassem mais densas e consequentemente coubessem mais combustível, só que também era muito perigoso. Já a equipe Tyrrell usava os tanques de refrigeramento dos freios para enchê-los com bolas de chumbo, para que dessa forma o carro ficasse no peso estipulado, artimanhas que foi descoberta e causou uma desclassificação da temporada da equipe. Muito em função da boa dupla de pilotos de Alain Prost e Niki Lauda, a McLaren começou a temporada com o pé na porta, vencendo 5 das 6 primeiras provas daquele ano. Prost venceu no Brasil, Niki Lauda venceu na África do Sul, Michele Alboreto foi a grande exceção na terceira etapa do Grande Prêmio da Bélgica em Zolder, vencendo para a Ferrari. Prost voltou a vencer em San Marino, Lauda voltou a vencer no Grande Prêmio da França, mas foi na sexta etapa, o Grande Prêmio de Mônaco, que o grande fiel da balança daquela temporada aconteceu. Chovia muito, tipo muito mesmo. Prost liderava com certa facilidade, mas um jovem brasileiro de quem você já deve ter ouvido falar, chamado Ayrton Senna, com a sua Toleman chegava muito depressa. Ele, sentindo o risco de perder a vitória, solicitou o encerramento da corrida antecipadamente. Dito esse que foi acatado, mas a prova foi encerrada com menos de 75% concluída, o que fez com que metade dos pontos fossem dados aos pilotos. Guardem essa informação. O campeonato seguiu, o atual campeão Nelson Piquet venceu as duas corridas seguintes, o Grande Prêmio do Canadá, no circuito de Villeneuve, e o Grande Prêmio de Detroit, nos Estados Unidos. A Brabham, que quebrava muito naquela temporada, prejudicando a ambição de Piquet de defender o seu título. Na nona etapa, a Fórmula 1 chegava pela primeira e única vez num grotesco circuito nas ruas de Dallas, Estados Unidos. E uma das provas mais escaldantes da história da categoria, que é que Rosberg venceu para a Williams, mas essa prova só é lembrada pelo desmaio de Nigel Mansell na linha de chegada, tentando empurrar seu carro. Mas aí a brincadeira acabou e a McLaren venceu as 7 corridas finais daquele campeonato. Lauda venceu na Inglaterra, que foi disputado em Brands Hatch, Alain Prost venceu na Alemanha, Niki Lauda venceu em casa o Grande Prêmio da Áustria, Prost venceu novamente na Holanda, Lauda venceu o Grande Prêmio da Itália em Monza e Prost venceu o Grande Prêmio da Europa, que aquele ano foi disputado no novíssimo circuito de Nürburgring, um traçado mais curto. E pela primeira vez desde 1960, a disputa pelo título da Fórmula 1 ia para território português, no Autódromo de Estoril. Para ser campeão, Alain Prost precisava vencer e garantir que Niki Lauda chegasse pelo menos em terceiro. Alain Prost até fez a sua parte, venceu a corrida, mas Niki Lauda chegou em segundo e dessa forma foi campeão por míseros meio ponto. E como meio ponto, você deve estar me perguntando, muito em função daquela corrida encerrada antes do tempo no Grande Prêmio de Mônaco. Metade dos pontos foram dados, o vencedor ficou com 4,5, o segundo lugar com 3 e assim sucessivamente. Portanto, meio ponto é a menor margem em uma disputa por título na história da Fórmula 1. Niki Lauda venceu 6 corridas naquela temporada e foi apenas a segunda e até o presente momento a última vez em que o campeão de uma temporada levou o caneco sem ter conquistado nenhuma pole ao longo da temporada. Feito esse que foi repetido apenas em 67 por Danny Hulme. Nos construtores, com essa vitória acachapante sobre a concorrência, a McLaren conquistou seu primeiro título desde 1974. Dentre os pilotos brasileiros, além de Nelson Piquet, ganhador de 2 corridas, como a gente bem destacou, Ayrton Senna da Silva fazia sua estreia na categoria pela equipe Toleman. Além do segundo lugar destacado no Grande Prêmio de Mônaco, ele fez outros 2 pódios, sendo 2 terceiros lugares, um no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Brands Hatch e outro na última corrida em Estoril, Portugal. Niki Lauda conquistaria o seu terceiro e último título da carreira, repetindo seus feitos de 75 e 77. Ele correria na Fórmula 1 apenas mais um ano, a temporada seguinte em 85 se aposentaria, mas se tornaria uma figura muito conhecida no paddock nos anos seguintes. Infelizmente, ele nos deixou em 2019, vítima de uma falência